Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo é um merecido campeão paulista. Trabalho brilhante de Hernan Crespo, Rodrigo Nestor foi um monstro no jogo, mas tem outros destaques pra gente falar. E o Abel Ferreira, hein? Errou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pode comemorar, torcedor, finalmente o São Paulo saiu da fila, hein? 9 anos depois, o São Paulo está comemorando um título paulista, e não apenas um título estadual. Trata-se de você bater um arquirrival, um rival poderosíssimo, com um grande elenco, que vinha sendo campeão de quase tudo, pelo menos na temporada passada, que ainda tem condições de ser campeão de outros títulos nessa temporada. É este Palmeiras que o São Paulo bateu. E com autoridade, especialmente nesse jogo do Morumbi, sem dois dos seus principais jogadores, o Daniel Alves e o Benítez, ou seja, teve superação também. Aliás, a trajetória do São Paulo, com os seus números, com a sua estrutura tática, com a sua competitividade, faz do São Paulo um legítimo campeão paulista. Foi um time que desde sempre deu a importância devida para o Paulistão e conseguiu, nessa final, erguer a taça tão merecida de campeão paulista. O São Paulo merece, e o técnico argentino Hernan Crespo merece todos os elogios, assim como a diretoria do São Paulo pelas escolhas que fez. Não é por acaso que você tem no seu vestiário um cara vitorioso como o Muricy Ramalho, como coordenador técnico, que volta e já conquista um título. Não é por acaso que você faz escolhas como a de trazer o Daniel Alves, Miranda e o próprio Crespo, que tem uma mentalidade vencedora. Ah, mas ele só tem um título na carreira, uma carreira ainda iniciante. Mas o Hernan Crespo, por tudo que ganhou como jogador e pelo que demonstrava já como técnico, e ainda assim, numa curta carreira, já ter sido campeão continental da Sul-Americana com o Defensa e Justiça, trouxe isso ao São Paulo. O São Paulo que tanto faltou com o Fernando Diniz por isso, por essa entrega e essa alma nos grandes jogos. O São Paulo que tinha em determinado momento até uma escalação interessante, jogava um bom futebol, quando enfrentava os clássicos acabava tremendo na base, acabava sendo superado, seja para o Corinthians, como esse São Paulo não foi em Itaquera, com um time misto ainda, seja para o Palmeiras, embora o Diniz tenha vencido já no Allianz Parque na temporada passada. Mas nessa temporada de novo venceu, de novo encarou o Palmeiras como deveria encarar e foi chegando até a final por conta dos mata-matas também, algo que assombrava o São Paulo, que foi eliminado para o Mirassol na temporada passada no Morumbi, que foi eliminado para o Lanús na Sul-Americana dentro de casa, que somou constantes eliminações nos últimos anos por não conseguir encarar uma decisão. Esses personagens todos, que alguns voltando ao São Paulo, Milton Cruz como assistente técnico, o próprio Muricy, Miranda, Daniel Alves, esses caras foram dando ao São Paulo essa casca necessária. E aí a gente vai para o trabalho dentro de campo. Um esquema adotado desde o início pelo Crespo como o 3-5-2, copiado em outros times, inclusive no Palmeiras, mas adotado especialmente pelo Crespo, que com as peças que ele tinha funcionou demais, funcionou muito bem, e com as contratações pontuais que também entraram como uma luva, especialmente o Miranda, entre esses três zagueiros, né, para jogar como líbero no atalho, um cara experiente, com toda a carga de títulos e experiência que ele tem, e o Benítez no meio, ausente nessa grande decisão. E aí o Hernan Crespo, que eu até imaginei que fosse começar com o Luciano, mas o Luciano, que não jogou o primeiro jogo, ainda descontado pela lesão, ele começa com o Igor Gomes, para tentar manter o mesmo esquema com o ingresso do Gabriel Sara, né, com mais meias de aproximação ao Pablo. Mas foi um jogo mais, especialmente no primeiro tempo, truncado, como fora no Allianz Parque. Duas equipes com escalações espelhadas, tentando não dar chance para o adversário. E no primeiro tempo, quando o São Paulo abre o placar, foi realmente no detalhe Abel Ferreira. O primeiro tempo, sim, foi um jogo mais estudado, em que no chute do Luan desvia no Felipe Melo e mata o Everton. Ok, mas na segunda etapa, aí que você vê onde está o treinador. Aí você vê onde está a mão do técnico, para poder mudar uma partida. O Abel Ferreira se abraçou até o final no seu esquema de três zagueiros e até o final tentou implementar a sua transição ofensiva reativa, que ele adora, quando no perde pressiona o Palmeiras rouba a bola e dispara com o Rony e o Luiz Adriano vencendo defesas adversárias. Assim esse Palmeiras tem conquistado títulos e jogos. O São Paulo sabia disso. E o São Paulo marcou essa jogada
e não deu espaços para o Palmeiras. E é por isso que você precisa valorizar o trabalho do Crespo e o que fez o São Paulo. O São Paulo não só conseguiu neutralizar isso, como também ao somão de um meio-campista altamente técnico e decisivo que tem o São Paulo, da base de Cotia, chamado Rodrigo Nestor. Porque nesse momento, o que você precisava? De um jogador como o Benítez, que o São Paulo não tinha. Na ausência do Benítez, o Nestor entrou para fazer isso, para tentar uma jogada entre linhas, para tentar surpreender a defesa adversária, e fez isso por 2 vezes. Na primeira, gol do Luciano. Na segunda, o Sara perdeu um gol inacreditável. O Nestor tem essa capacidade de conduzir a bola, carregar a bola e encontrar um espaço onde ninguém imagina. E aí conseguir superar a defesa palmeirense, surpreendendo ela e chegando ao 2-0. Então, não dá para dizer, Abel Ferreira, que o São Paulo ganhou apenas no detalhe, porque o jogo tem 90 minutos. E no segundo tempo, onde ele se definiu, teve mais a interferência do treinador são paulino do que do treinador palmeirense, que não conseguiu mudar o esquema, que não conseguiu mesmo com as suas trocas, tentando dar velocidade, né, com o Patrick de Paula entrando, com o próprio Danilo também, para dar mais rotatividade. Não foi possível, porque o São Paulo bloqueou. O Luan foi um monstro, o Rodrigo Nestor também, o Luciano decisivo mais uma vez. Ele tem o espírito para ser jogador do São Paulo. Desde que ele voltou, ele conseguiu entregar isso ao time. O Igor Vinícius, o Reinaldo, cara, desde 2013 no time, no clube, nunca tinha sido campeão. Pela primeira vez consegue erguer essa taça. Isso tem a ver com o trabalho que está sendo feito. Poderia não ter sido campeão? Poderia, o futebol permite essas coisas. Do outro lado estava um grande rival, mas o São Paulo comemora um título também por méritos, porque trabalhou para isso, porque teve um trabalho desde a diretoria, culminando no trabalho técnico e na individualidade dos jogadores. Daniel Alves, hein? 41 títulos na carreira, a única temporada que ele não foi campeão foi a do ano passado, e olha que ele bateu na trave, né, com o título brasileiro, mas tá aí, fazendo o seu nome, marcando também no São Paulo, ele cumprindo a promessa, né, que ele dizia, que voltaria para devolver o São Paulo ao lugar de onde ele não deveria ter saído, é o que está acontecendo. E faz parte também de você ter jogadores com esse pensamento. Eu vim para ser campeão, eu quero jogar para ser campeão, eu vim para buscar títulos. Porque o título é isso, é muito mental, você disputar uma decisão. E o São Paulo se perdia muito por conta dessas coisas, dessas questões. O São Paulo emocionalmente entrava fragilizado em clássicos, em decisões. Agora a coisa mudou de figura. Eu não sei onde esse São Paulo pode chegar, mas a primeira coisa a ser feita é mandar na tua casa, é mandar no teu clássico contra o arquirrival, é mandar no teu estádio, é mandar no teu estadual, é saber que aqui é eu que mando. E foi isso que o São Paulo mostrou nesse domingo ao bater o Palmeiras. Brilhante trabalho do Hernan Crespo, tem muitas outras questões para a gente valorizar, mas eu acho que eu dei um panorama geral aí do que aconteceu com o São Paulo nesse Campeonato Paulista. Pelo outro lado, assim como eu já tinha falado durante a semana, eu não acho que tenha crise do outro lado. Eu acho que existem questionamentos e reflexões a serem feitas. O fato do Palmeiras ter sido vice pela 3ª vez na temporada, eu prefiro olhar o copo meio cheio. Eu levo a crer que é um time que está disputando títulos e que tem um contexto. Hoje não jogou bem? Não jogou bem. Contra o Defensa e Justiça na Recopa, uma segunda perda nos pênaltis e tal, há questionamentos, ok. Mas a Supercopa, por exemplo, contra um poderoso Flamengo, o Palmeiras encarou legal. O jogo foi decidido no detalhe depois de não sei quantas penalidades. Então tem um contexto também. O Palmeiras está chegando e não vai ganhar todos os títulos. Do outro lado tem um adversário. Agora, precisa melhorar? Claro que sim, porque esse Palmeiras é candidato a outros títulos. E o Abel Ferreira precisa analisar o seu repertório, a tentar variar um pouco o seu esquema tático quando ele perceber que a coisa não está funcionando. E ele tem elenco para isso. Ele tinha Scarpa, Bigode, ele tinha outros jogadores que ele poderia alçar a mão mais cedo, que ele poderia mudar o esquema, e ele preferiu não fazê-lo. E com isso perdeu e foi mal na entrevista, como foi mal naquela encarada do Lisieiro, como tem sido mal em algumas declarações. O Abel Ferreira, que terminou a temporada como o queridinho do Brasil, né? Um técnico que conversa muito bem, que explica muito bem, e a gente se encantou com ele. Na vitória ele teve esse comportamento, na derrota ele não parece ter sido tão legal assim. E eu acho que os vencedores precisam também saber perder. Então eu não tenho gostado assim das posturas
do Abel Ferreira diante de alguns insucessos. Ele é um técnico que não tinha conquistado títulos ainda antes de chegar no Palmeiras e conquista. E conquista por trabalho e mérito dele e muitas coisas legais que ele fez. E eu espero que ele fique muito tempo aqui, acho que ele tem muito a agregar. Mas ele tem que colocar a mão na cabeça, na consciência do que ele tem feito. Assim como, por exemplo, nessa entrevista pós-jogo de não valorizar a vitória do São Paulo, dizendo que o adversário não jogou melhor do que o Palmeiras, quando na verdade vimos que jogou. Então fica a reflexão daqui pra frente. Ao São Paulo, comemore, porque o título é justíssimo. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!